Glória a Deus. Deus é bom. Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. Tá feliz de estar aqui nessa tarde? Oh, glória a Deus. Estamos juntos nesse tempo, né? Eu creio que aquilo que o Senhor tem para realizar aqui no nosso meio nesse tempo vai ser realizado. Amém? Antes da gente começar, eu queria que levantasse a mão, por favor, as pessoas que são casadas. Levanta a mão para eu ver você, casado, maravilha. Pode baixar. Por favor, os que são solteiros, que são viúvos ou que estão divorciados, levanta a mão, por favor. Maravilha. Grande maioria que está aqui nessa tarde de pessoas casadas. Isso não é uma notícia nem boa nem ruim. Amém, irmãos? Meu nome é Emiliano, como o pastor bem sinalizou. A gente está pastoreando, né, uma igreja lá em Maceió. Nós somos da igreja Verbo da Vida Canaã. Nós somos a única igreja que já chegou em Canaã. A gente está esperando as demais chegarem, amém? Glória a Deus. Aqui ainda não chegou em Canaã, ainda mais vai chegar, né? A gente já chegou lá, tem 2 anos que nós estamos lá. E queridos, a gente tem sido grandemente abençoado nesse tempo. O que o Senhor tem feito naquele lugar, de fato, a gente sabe o que aconteceu na Bíblia com relação a Canaã, né? A história que nós vimos por trás. O bairro que nós estamos hoje parece muito com o retrato da antiga Canaã na Bíblia. E nós chegamos lá para ser luz e graças a Deus a gente tem impactado, tem influenciado aquela geração. E eu tenho certeza que a Igreja Verbo da Vida aqui em Recife, Campo Grande, tem feito um trabalho maravilhoso. Amém, irmãos? Se você faz parte dessa igreja, certamente você deve saber qual é a palavra que o seu pastor trouxe para o ano de 2025. Qual é? ID. Amém, irmãos? Então nós estamos com uma visão para esse ano 2025. E essa visão do ID não é uma visão que tem como objetivo somente encher a igreja ou trazer mais pessoas para a igreja. É uma visão que tem como objetivo também, queridos, mover você e fazer você olhar ainda mais para o reino de Deus, ainda mais para a vontade de Deus. Afinal de contas, nós que fomos transformados, nós que somos filhos de Deus, nós temos digamos assim, nós temos uma meta, né? Nós temos um prazer. Eu falo meta, não como algo que vai ser atingido, mas como algo contínuo na nossa vida, que é agradar ao Senhor, né? E hoje nós estamos em uma conferência de família, e o tema que o Senhor colocou no meu coração é esse, está aqui, ó. Casado ou não, estou fechado com Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: casado ou não, estou fechado com Deus. Por que, pastor, esse tema? Muito bem, vou explicar para você. Eu sei que a maioria de nós que estamos aqui nessa tarde somos casados. Eu sou casado já há quase 20 anos com Maísa, não é? E graças a Deus, como ela pregou agora no último domingo, ela falou várias vezes no púlpito e ela disse assim: eu casaria de novo. Meu irmão, esse último domingo agora foi o culto que eu saí, sabe, mais peito aberto assim para cima na minha vida. Porque pense num culto maravilhoso, né, que a minha mulher ela colocou para fora. Não que ela não faça isso em casa, mas fazer isso em público é diferente. Ela expressou, né, a gratidão a Deus por estar casada comigo, por ter feito uma boa escolha. Amém, irmãos? Mas é interessante que, eu não sei se acontece aqui no Verbo da Vida Campo Grande, mas lá em Maceió acontece muito, né? Eu tenho alguns solteiros na igreja cujo único propósito de vida é casar. Meu Deus do céu. Eu tenho algumas varoas lá que já chegaram na casa dos 30, outros chegaram na casa dos 40 já. E quando se fala em casamento, a gente vê logo a expressão facial já mudar, né? Não é mais aquela mesma alegria, aquela mesma intensidade, aquela mesma força quando se fala em casamento, porque em alguns momentos já se perdeu a expectativa de encontrar um varão, não é? E, queridos, é interessante porque as pessoas colocam como meta de vida o casamento. Existe um contexto aqui em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 7, onde o apóstolo Paulo não é que ele desestimula o casamento, mas o apóstolo Paulo, ele traz uma percepção que é justamente essa que eu quero abordar nessa noite com a gente, não é? Porque eu acredito que o solteiro, ele tem uma oportunidade ainda mais acentuada de viver uma vida mais intensa com o Senhor, viver uma vida mais conectada com o Senhor, né? Afinal de contas, não tem uma família para cuidar, não tem uma mulher, no caso se for um homem, para cuidar, não tem um marido para cuidar, não tem filhos para cuidar, né? Então o solteiro, ele tem um potencial muito grande para
sair fazendo o reino de Deus acontecer, pegar junto com a Igreja Verbo da Vida aqui em Campo Grande, sabe, nesse tempo de ide aqui, não é? E se disponibilizar para o pastor, eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Mas é interessante porque quando nós olhamos também para muitos casais, a gente percebe que aquela passagem que o apóstolo Paulo fala, que o casado deve cuidar das coisas do casamento, das coisas de casa, tem muita gente dentro da igreja levando isso a sério e colocando isso como única meta de vida. E está errado isso. A gente vai trazer um alinhamento hoje nisso aqui, porque eu acredito que tanto solteiro quanto casado, ambos nós temos a responsabilidade, não é, de colocar Deus em primeiro lugar, não é? Quando Jesus ele chama os seus discípulos, Jesus não chama somente homens solteiros. É claro que a Bíblia não menciona a vida individual de cada um dos discípulos dele. Mas se você olhar, por exemplo, a palavra do Senhor fala que Pedro tinha uma sogra. Então, se ele tinha uma sogra, então ele tinha uma mulher, ele tinha uma esposa. Um pouco depois você vai ver Paulo falando, né, sobre Paulo defendendo, né, o apostolado dele e a oportunidade de desfrutar daquele apostolado financeiramente. Você vai ver Paulo falando que não era somente Pedro e os demais que tinham mulher e que eram casados, que podiam viver do evangelho. Pelo contrário, Paulo defende o ministério dele e a oportunidade que ele tinha de pregar o evangelho, e ele diz assim, olha, eu também como solteiro posso viver do evangelho. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que quando Jesus convoca os 2 discípulos, ele coloca no meio deles homens que eram solteiros e homens que eram casados. Então, você vai observar que para onde ele ia, os 12 iam com ele. Ora, se eu tomar como exemplo a vida de Pedro, então eu posso perceber que mesmo Pedrão sendo casado, Pedro ia seguindo o ministério, aleluia, mesmo sendo casado. Então casamento não é impedimento de seguir o ministério, amém, irmãos? Casamento não é impedimento de você servir ao Senhor, pelo contrário. Casamento, na verdade, irmãos, a Bíblia diz que é melhor que sejam 2 do que 1. Hoje eu posso testificar para você, minha vida de casado, sou pastor, nós pastoreamos algumas pessoas lá em Maceió, não é? E eu vou te falar, nós temos a oportunidade juntos, irmãos, de começar, de fazer o reino de Deus acontecer. Então, vocês têm percebido que o tempo tem passado muito depressa, não é verdade, irmãos? A Bíblia, quando ela fala sobre tempo, todos nós recebemos a mesma medida de tempo, 24 horas é o nosso tempo no dia. Mas tem acontecido tantas coisas ao longo do dia, irmãos, e somente parece, que o nosso dia encurtou, não é? Em alguns momentos a gente percebe que as horas passam depressa demais. Muitos de nós estamos perdendo muito tempo numa coisinha como essa. Né? Muitos trabalham com isso aqui, mas outros perdem tempo demais com aplicativos de mensagens, não é? Com redes sociais. Imagina se o tempo que nós gastamos nisso aqui, ou em um aparelho como esse aqui, nós canalizássemos para o reino de Deus, como nós não seríamos muito mais produtivos no tempo de hoje. Amém, irmãos? E a minha ministração hoje à tarde, ela tem justamente esse objetivo, de trazer para a gente a percepção de que nós podemos sim ser mais produtivos como família dentro do reino de Deus. Amém, querido? Aleluia! Agora, o que eu posso começar falando é que quantos de nós aqui percebeu que tem havido, mais do que nunca, uma inversão de valores no mundo lá fora como nunca se viu? Quem pode concordar comigo? Amém, queridos? Eu me lembro quando garoto, né, eu gostava de novela. Minha mãe gostava muito de novela. Hoje eu não recomendo novela para você não, amém? Mas a gente assistia muita novela. E claro que nas novelas tinham muitas coisas que aconteciam lá. Tinha muita coisa ruim que acontecia lá. Mas quando você vai ver, tanto hoje em filmes, em seriados, você vai ver que hoje há uma apologia, há de fato uma mensagem massiva do mundo lá fora contra a igreja. Há uma mensagem massiva que se seu casamento não está dando certo, arruma outro, que aí a sua vida vai seguir, não é? Mas, queridos, dentro da igreja não funciona assim. Os nossos padrões são completamente diferentes dos padrões do mundo. Deixa eu te contar uma história, antes de a gente abrir o primeiro versículo aqui. Eu pastoreei há um tempo atrás um casal que onde eles congregavam.
E é interessante que o rapaz, um grande homem de Deus, um grande ministro da palavra, a mulher também, uma grande mulher de Deus, uma grande ministra da palavra, e aí um dado momento aquela mulher, ela simplesmente tem a oportunidade de trabalhar fora. Ela agarra a oportunidade e se forma na faculdade e começa a trabalhar em um órgão público, na polícia. E aí, queridos, passa o tempo, 1 ano e pouco depois que aquele casal se casa, não é? Que aquela menina começa a trabalhar na polícia, ela simplesmente começa a se envolver com um rapaz que estava com ela, trabalhando todos os dias. E ela se envolve, dentro da igreja que eles congregavam, o pastor e a esposa do pastor perceberam que havia ali alguma coisa errada, começaram a sinalizar para ela, começaram a fazer um acompanhamento com ela, mas todas as vezes que ele perguntava para ela como é que ela estava, ela dizia assim: não, pastor, está muito bem, minha vida está em ordem, né? Está tudo bem no meu casamento, e as coisas continuaram seguindo. Um belo dia, a casa cai. E quando a casa cai, o que acontece? Aquele casal de pastores vai lá, no objetivo de socorrer, resgatar aquela jovem, né? Resgatar aquele casamento, e aí eles se deparam com a seguinte informação: ao longo do tempo, enquanto aquela jovem estava passando por aquele processo, ao invés de procurar aquele pastor e a esposa daquele pastor para buscarem auxílio, ela foi procurar uma psicóloga. Nada contra os psicólogos, amém? São instrumentos de Deus, homens e mulheres foram chamados para essa profissão, são maravilhosos e são instrumentos de Deus para mudar vidas. Mas ela procurou uma psicóloga que não tinha padrões cristãos, ela procurou uma psicóloga que era ímpia. E aquela psicóloga começou a ouvi-la e nas suas orientações, nas suas instruções, começou a dizer para ela que aquilo ali tudo estava acontecendo porque ela não estava conseguindo viver a vida dela. Ela precisava escolher, e essa nova estação da vida dela, ela precisava seguir. E quando aquele casal de pastor chegou para aconselhar aquela jovem, já encontrou ali uma jovem cuja mente havia sido formada por uma pessoa alheia ao evangelho, que tinha como instrução: deixe a sua casa, deixe o seu marido e siga essa aventura. Meus queridos, olha, não é difícil que a gente encontre situações assim ao longo da nossa vida. Mas uma coisa é certa, irmãos, se você está aqui nessa noite, é porque certamente Deus convocou você para esse tempo, porque você entende que família é projeto de Deus. Você entende que a sua família é importante. Eu queria que você percebesse comigo aqui, não é? Eu creio que existe mesmo uma grande inversão de valores. É como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 1:29. Ele fala assim, ó, que os homens do mundo, eles estão cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldades, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. O mundo lá fora, irmão, reflete isso aqui. Mas é interessante que a mensagem que o mundo lá fora tem pregado é uma mensagem que, se a igreja não estiver atenta, vai ser influenciada pela mensagem que o mundo prega. Como pastor, eu tenho muita oportunidade muitas vezes, queridos, de aconselhar casais recém-casados, casais que já têm um tempo de casado, e eu percebo muitas vezes que grande parte dos problemas dentro dos relacionamentos estão acontecendo por causa de influências externas. Aleluia! Muito cuidado com as influências externas. Muito cuidado com as influências, queridos, que você tem recebido no seu trabalho, na faculdade, no ambiente onde você mais está no seu dia a dia, porque afinal de contas, irmãos, nossa vida é um produto, escuta o que eu vou lhe dizer, nossa vida é um produto do meio na qual nós estamos inseridos. Por exemplo, né, quando eu e o pastor Cristiano chegamos aqui agora tarde, na verdade ele já estava, quando eu cheguei, eu desci do carro, né, e ali fui lá, dei um abraço nele, nós ficamos conversando. E ali, daqui a pouco, chega um pastor Hinaldo. Cadê o pastor Hinaldo? Ele aqui, rapaz, pastor Hinaldo chegou todo embecado de terno. Quando eu e o pastor Cristiano, nós olhamos para ele e dizemos, rapaz, a gente tem que ir em casa trocar de roupa. Porque nós não estávamos tão bonitos como ele está, né? Mas é interessante porque, sabe quando você está dentro do ambiente da igreja, irmão, você entende que existe um padrão de roupa que você vai usar, que não diz respeito somente ao uso de um terno, de uma gravata, não diz respeito somente ao uso de uma roupa mais despojada, mas você, mulher, por exemplo, não vem para cá com o seu busto, com o seu seio aparecendo. Você não vem para cá com uma saia que vai delinear o seu corpo. Dificilmente vai acontecer isso na igreja, não é verdade? Aleluia! Por quê? Porque o ambiente que nós estamos inseridos,
ele simplesmente vai nos orientar acerca do modo pela qual nós devemos viver. E isso vem da palavra, não é? A palavra, ela traz a instrução, ela traz a orientação. E quando nós olhamos para o que a palavra do Senhor diz, queridos, a gente percebe quando o apóstolo João, né, um dos homens que ministraram sobre amor mais maravilhosamente, ele falou assim, olha, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por quê? Porque aquele que ama a Deus, ele não tem como amar o mundo. O que ama o mundo, o amor de Deus não pode estar nele. Por quê? Porque esse mundo lá fora que nós conhecemos, ele jaz no maligno. Quando a Bíblia fala sobre jaz no maligno, a Bíblia fala ou menciona que está debaixo do poder, debaixo do domínio do maligno. Então nós que somos igreja, queridos, nós temos a obrigação, nós temos a responsabilidade, melhor dizendo, não é? De na nossa vida, quer seja casado ou solteiro, né? Exalar a palavra de Deus, exalar o bom perfume de Cristo. Quando a Bíblia fala sobre exalar o bom perfume de Cristo, ela não está mencionando sobre você colocar uma fragrância específica de perfume, mas ela está falando sobre um modo de operação, sobre um tipo de conduta. Aleluia! Sabe, eu não sei se você percebeu, mas quando nós estamos na igreja, nós somos muito mais crente, em alguns casos, né? não é geral isso aqui, mas eu já vi muitos casos de que pessoas na igreja, elas são muito mais crentes do que lá fora. Pessoas na igreja, elas têm um hábito de andarem mais arrumadas, não falarem palavrão, não gritarem, mas quantos aqui conhecem alguma história, não precisa você levantar a sua mão, quantos aqui conhecem alguma história de alguém que ao sair por portas como aquela, lá fora se transforma? Lá fora não é a mesma pessoa, lá fora não é o mesmo irmão que você conheceu na igreja, não é aquela pessoa sorridente, não é aquela pessoa cheia da palavra, não é. Lá fora é uma pessoa completamente diferente. Nós, irmãos, que estamos aqui nessa noite, no que diz respeito à família, nós temos a responsabilidade de o testemunho que nós temos perante os da igreja, ser também o mesmo testemunho perante os de casa e perante os de fora. Aleluia! A família não é família somente na Igreja Verbo da Vida Campo Grande. A família é família onde estiver. A família é família em casa, a família é família na rua, no shopping, a família é família por onde for, fora do país, por onde você for, você representa alguém. E não somente seu nome, né? Quando o pastor falou aqui sobre Amsterdã, o nome dele é Amsterdã Rocha, não é? Então, Rocha representa um nome de uma família. E é interessante isso, porque a gente muitas vezes algumas pessoas têm família com nome famoso, eu já vi tanta gente ter, aquela alegria de pronunciar aquele nome. Meu nome é, sei lá, Mário não sei o que lá, né? O orgulho de pronunciar aquele nome. Mas, queridos, eu vou te falar uma coisa, nós que estamos aqui, nós temos um nome que está acima de todo nome, e nós representamos esse nome. Então nós carregamos a responsabilidade. Agora, o mundo lá fora, ele tem colocado tanta coisa no contexto da família. A gente vê que o mundo lá fora está cheio de adultério, está cheio de divórcio, de submissão, de abuso, não é? A gente vê isso na televisão quase todos os dias, para quem assiste televisão, para quem vê notícias. Mas, queridos, como deve ser a postura daqueles que fazem parte da igreja, daqueles que servem a um Deus dentro da igreja? Porque o serviço de Deus dentro da igreja é mas fora dela também deve ser a mesma coisa. Como deve ser o nosso procedimento? Eu olho para o que a palavra do Senhor diz, que eu percebo que o padrão que nós precisamos ter para a nossa vida e para a nossa família é o padrão da palavra. Jesus mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, depois dessa saudação que eu trouxe para você, eu queria que você abrisse comigo a Bíblia no seu primeiro versículo de hoje. Aqui em 1 carta aos Coríntios, no capítulo 7... no verso 25, me chama muita atenção as palavras do apóstolo Paulo aqui nesse contexto. E é interessante que se você for ler o capítulo 7 em casa, você vai em algum momento poder pensar que Paulo é contra o casamento, mas ele não é contra o casamento. Se você pegar, por exemplo, no versículo 1, vamos lá no versículo 1, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, ele diz assim, quanto ao que me escreves, é bom que o homem não toque em mulher. Olha que coisa, irmão. Algum homem aqui tem essa chamada para não tocar em mulher nenhuma? Ninguém, né, irmão?
Aleluia. Então, esse conselho que o apóstolo Paulo falou aqui, ele não está sendo seguido hoje. Amém, querido? E eu louvo a Deus porque eu não tenho essa chamada. É chamada para alguns homens e eu não estou incluído entre eles. Tem algum homem aqui incluído entre esses aqui? Não, né? Mas olha o que ele fala aqui, ó. Quanto ao que me escreves, é bom que o homem não toque em mulher. Parece que ele vai desenvolver todo o capítulo 7 falando sobre, ou falando contra o casamento. Mas o que Paulo fala aqui no capítulo 7, irmão, é que mesmo aqueles que são solteiros ou aqueles que são casados, eles não podem esquecer de que o seu primeiro chamado é para agradar o Senhor. Se você carregar isso na sua vida, de que a sua primeira chamada é para agradar ao Senhor, você vai viver bem dentro da sua casa, dentro da sua igreja, onde você estiver, você vai viver uma vida gloriosa. Eu tenho tantos jovens lá na igreja, queridos, que eu recebo muita gente no meu gabinete, minha mulher testemunha, alguns até choram porque não conseguiram se casar ainda, e eles colocam no casamento a felicidade plena. E o casamento não é o caminho pela qual você vai obter a felicidade plena. Não é isso, irmão. Quando eu olho para o que o apóstolo Paulo fala aqui, eu percebo, irmãos, que Paulo está trazendo para nós o equilíbrio de que tanto o solteiro quanto o casado, eles precisam entender que o seu chamado é para o Senhor. Vai para o versículo 25, que é onde eu começo aqui a minha ministração. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 25. Ele diz assim, ó. Oh, aleluia. Desculpa, verso 29. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 29. Ele diz assim, ó. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Já percebeu, queridos? O apóstolo Paulo fala que os casados, eles precisam ser, ou agir, ou ter o seu contexto de vida como se não fossem casados. Pula comigo para o versículo aqui, o versículo 32. Olha o que ele fala aqui, ó. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Vai para o verso 35 agora, 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então você observa, queridos, que segundo as palavras do apóstolo Paulo aqui, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 7, nos versos 29, 32 principalmente, a gente começa a perceber que a recomendação do apóstolo Paulo é, se você é casado, entenda que a sua vida não é só o casamento. Meu Deus do céu, não só um amém. Se você é casado, entenda, a sua vida não se resume somente ao seu casamento. Poxa, pastor, e aquela passagem que diz que se o casado deve cuidar da coisa de casa? Sim, querido, deve cuidar, maravilha. Mas imagina se eu cuidasse somente das coisas da minha casa. Não seria pastor? Imagina se o meu foco fosse somente dentro do meu lar. Eu não seguiria o que Deus tem para a minha vida. É possível, eu estou aqui como exemplo para você, de que é possível que a gente tenha uma chamada para casa e uma chamada na igreja. É possível que a gente consiga conciliar as duas coisas. Eu vejo que a maior parte de nós, quem aqui não trabalha? Levanta a mão, quem não trabalha? Oh, que maravilha, só uma pessoa, 2 pessoas levantaram a mão. Então, eu posso falar aqui que praticamente 99% de vocês daqui trabalham. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você passa a maior parte do seu tempo correndo em busca de recurso financeiro. Porque tu trabalha, vamos lá, no mínimo aí, 5 dias por semana, 8 horas por dia, você tem uma carga horária mínima de 40 horas semanais. 4 vezes 4, 16, você tem, portanto, uma carga horária mensal de, no mínimo, 160 horas trabalhando. Agora, sabe o que é interessante, queridos? O interessante é que é lícito trabalhar. A Bíblia diz, né? Se você não trabalha, também não coma. Mas também, irmãos, eu quero que você entenda que a principal chamada que Deus tem para a sua vida não é se dedicar 100% ao seu trabalho. Vamos lá. Estamos falando aqui de equilíbrio. Olha para o tema lá, ó. Coloca lá mais uma vez aquele cartaz. Eu fiquei bonito que só naquele cartaz, não foi, velho? Oh, aleluia. Coloca lá o cartaz com o tema da ministração. Tira aí o versículo. Olha, casado ou não? Estou fechado com Deus. Por que fechado com Deus?
Porque a minha primeira chamada, irmão, ela não se refere exclusivamente à minha família. Também não se refere exclusivamente a eu sair para pregar o evangelho. A minha primeira chamada é o meu relacionamento com Ele. Eu preciso primeiro estar fechado com Ele, conectado com Ele, para aí sim ir bem na minha casa, da minha igreja, no meu trabalho. Onde eu chegar, eu vou ser uma influência divina. Eu olho para o que Paulo fala aqui, queridos, em 1 carta aos Coríntios, capítulo 7. E sabe o que eu percebo? Eu percebo um homem que traz solteiros e casados para o centro do equilíbrio. Aleluia! 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 Sabe, eu lembro daquela passagem que o próprio Jesus Cristo falou, né, lá em Mateus capítulo 6. Ele fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo aquilo que você precisa vai lhe ser acrescentado. O problema é que a gente procura o que deveria vir para a gente por acréscimo, a gente vive correndo atrás. Correndo atrás. Vamos lá. Igreja Verbo da Vida Campo Grande, nós temos uma palavra para o ano 2025. A palavra é Ide. O que você entende pelo Ide? O Ide, irmão, é isso aqui, ó. O Ide é eu entender que eu estou inerte em um lugar e eu preciso me colocar em movimento. Eu vou repetir que vocês não pegaram na visão. O Ide é eu entender, eu estou inerte em um lugar, mas eu preciso me colocar em movimento. Como, pastor? Me dispondo. Me dispondo como? Como família. Porque entenda que o projeto Deus para a família, nós estamos em um congresso aqui que fala sobre família, mas você veio para cá e você entende, irmão, que se a sua família não estiver conectada com os pés firmados aqui, não vai funcionar. Eu conheço inúmeras pessoas na igreja que chegam lá, intensas no Senhor, maravilha, estou aqui pegando junto, fazem tudo que você imaginar. E aí daqui a algum tempo, o marido, né, ele é promovido no trabalho, a mulher talvez é promovida no trabalho, né? E aí o filho começa a fazer alguma coisa diferente, entra numa faculdade, e daí a pouco, irmão, aquelas pessoas que estavam intensas demais, em um dado momento, você vê elas ao longo do tempo se afastando da igreja local. Queridos, ó, lugar da família é na igreja. Aleluia! Sabe, nós estamos no sábado. A gente foi no shopping antes de vir para cá, a gente foi lá almoçar. E você não imagina, shopping está lotado. Lotado. Quantos que estão lá são daqui da igreja? Eu imagino que deve ter alguns lá. Que deveria. Tem gente precisando estar aqui hoje e não veio para cá. Por quê? Porque quer levar o menino no shopping. Isso é questão de quê, querido? Prioridade. Prioridade. Se você não coloca prioridade, queridos, no seu casamento, na sua vida, não vai funcionar. Eu vou te falar, não vai funcionar. Abre lá, coloca lá mais uma vez, Mateus 7, primeira carta aos Coríntios 7, verso 29. Olha o que ele fala aqui, ó. Isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. O tempo se abrevia. Ei, queridos, o tempo se abrevia. Eu vou te repetir, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Porque Paulo, no meio de um contexto, ele falando somente sobre casamento, ele regulamentando um monte de coisa sobre casamento, sobre pessoas que se separam, sobre um monte de coisa, ele fala assim: ei, o tempo se abrevia. Porque no momento que Paulo está falando sobre família, ele fala sobre o tempo se abrevia. Porque no momento que Paulo está falando sobre solteiro, sobre casado, sobre família, ele fala assim, olha, eu recomendo, olha o que ele fala no finalzinho aqui, ó, eu recomendo, aqui no verso 29, eu recomendo que não só os casados, olha o que ele fala aqui, ó, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Se você olhar o contexto aqui, Paulo está falando o seguinte, olha, casados, vocês precisam entender que mesmo sendo casado, com relação à obra, com relação ao projeto de Deus, com relação à vontade de Deus, ei, haja como se não estivesse casado. Não é deixar do lado da mulher, não é deixar do lado do marido e os filhos, não, mas é colocar em primeiro lugar aquilo que deve estar em primeiro lugar. Ei, querido, você não casou para você colocar os projetos da igreja em segundo plano na sua vida, não. Aleluia. Aleluia.
Sabe, eu tenho um exemplo já na igreja, queridos, de pessoas que elas têm família grande, elas têm bons filhos, bom marido, boa mulher. Pessoas que, sabe, têm um exemplo grande de testemunho, de serviço ao Senhor. E elas conseguem conciliar. Trabalham ao longo da semana toda, elas conseguem conciliar. Elas servem na igreja local, elas conseguem conciliar. Elas têm uma conferência lá, elas conseguem conciliar. Quando nós damos valor a algo, irmão, a gente arruma tempo, onde for, para a gente fazer aquilo ali acontecer. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Fomos agora, há algumas semanas, nós fomos a um enterro de uma pessoa que morreu, deixando o cônjuge viúvo. E a gente estava comentando, né, que nós vimos algumas situações lá na igreja, na nossa igreja mesmo. A gente viu algumas situações de pessoas que ficaram viúvas. E aí eu comecei a fazer um jogo matemático. Eu falei assim, ó, o homem viúvo, ele passa por 3 fases. A primeira delas eu chamo de fase da loucura, né? Porque no primeiro momento que aquele homem ele sai do luto, ele entra em um período de caça. Escuta o que eu vou lhe dizer. Porque ele sai do luto e a primeira coisa que ele faz eu preciso me casar. Preciso me casar. Eu já vi, irmão, uma situação de uma pessoa que era até ministro do evangelho. O cara saiu atirando para todo canto, porque queria casar, o foco era casar. E aí, irmão, depois de um tempo que aquela atitude não deu certo, ele entrou no estágio que eu chamo estágio da melancolia. Que estágio foi esse? Ele percebeu que a vida não se resumia somente daquilo que ele queria. E aí ele estabilizou. Depois que a melancolia passou, eu costumo dizer que o terceiro estágio é o estado da consciência. Esse é o estágio que aquele homem devia ter casado e foi o estado que ele casou, graças a Deus. Mas eu percebo o seguinte, irmãos, que só existe uma coisa que vai permanecer para sempre. Que independente da época que nós estamos vivendo, como solteiro ou como casado, sempre vai estar lá. E é isso aqui. A igreja não só é o lugar onde você recebe uma boa palavra para vir ver a semana toda. Ai, que palavra boa, essa semana eu vou ficar com tanta paz. Não, irmão. Igreja é lugar de você arregaçar as mangas. Igreja é lugar de você entender, queridos, que se você tem uma família porque o Senhor tem fortalecido você para estar lá. Se você é filho, entenda que o Senhor tem fortalecido você para continuar como um filho obediente, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Onde você estiver, em qualquer estação que você estiver, entenda, você vai viver essa estação intensamente no Senhor. Aleluia. Eu olho para as palavras do apóstolo Paulo, e aí é o que ele fala aqui, ó. É o que ele fala aqui, por exemplo, no verso 32. Ele fala aqui, ó. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Como assim, pastor? Um homem casado não tem como ficar livre de preocupação. Eu vou te garantir uma coisa, irmão. Tem! Quem ouve o pastor Bud pregar, vai ouvir ele falar inúmeras vezes, que ele diz assim, ó, eu não me preocupo, irmão. O pastor Cristiano consegue imitar melhor do que eu. Eu não me preocupo. Por que ele não se preocupava? Porque ele entendia que, em primeiro lugar, quem vem? Deus. Eu lhe pergunto, irmão, Deus? Não responda não, mas Deus é primeiro lugar na tua vida? Aí ele fala aqui, ó, verso 32, ele fala assim, ó, o que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. E ele vai para 35 agora. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. O que é que eu tenho que fazer agora, pastor? Eu tenho que viver uma vida consagrada ao Senhor. Consagração, irmão, não é aquele momento que a gente vem para a igreja e aí tem ninguém na igreja, só tem a gente, algum grupo ali, aí tem o ministério de música cantando, tocando ali, a gente está lá, aquele momento em consagração ao Senhor. Não, consagração não é isso, ou somente isso. Consagração é um estilo de vida. Consagração é estar no centro da vontade de Deus. Consagração é você entender, estando em casa, na rua, na igreja, você foi chamado. Você tem algo na sua vida que Deus chamou você para fazer. A sua prioridade, número 1, sabe o que é? Corresponder ao que Deus chamou você para fazer. E uma vez que você corresponde, irmão, automaticamente vai corresponder em casa. Porque eu sou pastor, irmão, pastor tem uma coisa.
pastor, ele não é pastor somente na igreja. Pastor, se brincar e não der um freio ali, acaba sendo pastor 24 horas por dia. Eu que o diga, mas está falando aqui, me entregando. Daqui a pouco ela vem e me entrega, amém, irmão? Eu venho a gente combinou o seguinte: a primeira ministração eu venho, dou uma lapada segura, e a segunda ministração ela vem, irmão, e traz uma palavra para levantar você, amém? Oh, aleluia. Mas vamos lá, se não tiver cuidado, irmão, eu sou pastor na igreja, sou pastor em casa, eu sou pastor quando a gente sai para passear, em qualquer lugar onde eu estiver, eu sou pastor. Por quê? Às vezes telefone, ligação, alguém precisa. Você sabia disso, querido? Sabia que muitas vezes eu preciso colocar um basta naquilo que eu participo lá, naquilo que eu vivo lá? Quantas vezes, inúmeras vezes, trouxe problema para dentro da minha casa, para cima da minha cama? Quantas vezes, ao entrar em casa, a gente entra, sabe, tendo aconselhado alguém que deu errado ali, aquela pessoa, a gente entra e vai falar sobre a vida daquela pessoa, como a gente pode ajudar? Quantas vezes um olhou para o outro e falou assim: olha, a gente tem que parar de falar sobre isso aqui em casa. Porque aqui em casa você não é o meu pastor, aqui em casa você é o meu marido. O que é isso, pastor? Dividir o tempo. Quando Paulo fala sobre remir o tempo, sobre administrar bem o seu tempo, irmão, Paulo está falando, existe um tempo determinado para cada coisa, como está lá em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo de você estar na igreja, e eu vou te garantir, se você está aqui hoje, irmão, seja o mais intenso que você puder ser. Se o seu pastor convocou você para o ir nesse tempo, como família, irmão, seja o mais intenso que você puder ser. Porque eu vou te falar, o mundo lá fora, irmão, os padrões de família que o mundo tem, está muito louco. Está muito louco. Quem é a galera, né, o povo que é chamado, queridos, para mostrar para o mundo qual é o padrão de família? Esse povo somos nós. E a única forma de você mostrar para eles não é pregando. Não é você proclamando, porque as palavras elas vão falar muitas vezes, mas seu testemunho de vida, irmão, dentro da sua casa, como família, vai gritar mais longe, vai falar mais distante. Eu tenho um vizinho lá na minha rua, irmão, que sabe que eu sou pastor. Eu estava agora recente com um lá, o da frente, que mora na frente da minha casa. Rapaz, aquele cara, ele fuma muito, você não imagina, mas toda vez que ele chega perto de mim, ele joga o cigarro fora. Eu percebo que ele fala muito palavrão, mas toda vez que ele está falando comigo, se ele deixar escapulir algum, ele pede perdão. Por quê, queridos? Não é somente porque ele sabe que eu sou pastor, é porque no convívio ali como vizinho, ele começou a saber o meu procedimento. Ei, queridos, dentro da sua casa, seu procedimento não pode mudar. Ou melhor, deve em alguns momentos mudar, né? Deve em alguns momentos mudar, amém? Se não está de acordo com a palavra, muda isso, querido, muda logo, aleluia. Mas se você vive nos padrões da palavra, irmão, eu vou te garantir uma coisa: a sua vida como solteiro ou como casado, queridos, certamente será um sucesso. Eu quero demonstrar aqui para você alguns exemplos na Bíblia de homens que foram solteiros e foram felizes como solteiros. Quem aqui está feliz? Quem é o solteiro aqui que quer permanecer solteiro para o resto da vida? Levanta a mão. Ninguém é. Olha, tem um ali, maravilha, minha querida. Ô, glória! Levanta a mão para o seu pastor ver. Olha ali, que bênção. Ô, glória a Deus. Mas, irmão, numa multidão de, sei lá, 300 pessoas, somente uma. 1 em 300 não é nem 1%. É mais ou menos o quê? 0,3%, 1 em 300. Meu Deus do céu. Pelo amor de... 1 em 300, irmão. 1 em 300. Então isso significa que a maior parte de nós aqui está colocando a expectativa de que estar casado é a melhor coisa do mundo. É o melhor passo para se fazer. E eu vou te garantir uma coisa: sou casado há 20 anos com a minha mulher, casaria de novo 1 milhão de vezes. Mas o que Paulo fala aqui, irmão, é que independente se você é casado ou não, ei, garotinho, independente se você é casado ou não, sua primeira chamada é agradar o Senhor. Se você é alguém que não agrada o Senhor, solteiro, quando casar, meu irmão, vou te falar, tenha cuidado para não ser uma bagunça, viu? Porque tem grande potencial de ser uma bagunça. Eu já fiz casamento de pessoas lá, fiz agora o casamento de um jovem lá da nossa igreja, ministro da palavra, não é? Que é um homem de Deus, queridos, um homem que agrada ao Senhor,
um homem cujo testemunho eu conheço, um homem que passou por intempéries, você possa imaginar, agora casou, casamento extraordinário, maravilhoso, mas eu vou lhe dizer uma coisa, não é somente porque a mulher dele é maravilhosa, mas é porque ele é um homem cuja vida está no altar. Amém? Agora, vamos lá, vamos perceber aqui alguns pontos aqui, na vida de algumas pessoas aqui, ó. A Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra, né? E a luz desse mundo. Vamos lá, aos solteiros. Queria que você abrisse comigo aqui a sua Bíblia, em Atos, capítulo 20, no verso 24. Atos, capítulo 20, verso 24. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Paulo falando, né? Ele fala assim, ó. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que contemple a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Diga assim comigo, Paulo era solteiro. Diga assim, Paulo era solteiro. E o que Paulo fez no tempo de solteiro, irmão? Qual foi o ímpeto? Qual foi a disposição? Qual foi a ação que Paulo teve quando solteiro? Ou durante a sua vida como solteiro? Foi essa aqui, ó. Ele fala assim, ó. A minha vida não é preciosa para mim mesmo. Eu tenho em mente, eu preciso completar a minha carreira, o ministério que recebi de Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha que coisa interessante, queridos. Solteiros, eu quero dar uma mensagem para você. Se você colocar em prática o que Paulo colocou aqui, eu vou garantir a você. Você vai vir a casar um dia porque esse é o desejo do seu coração, não é? Maravilha. Mas seu casamento, ele não vai vir, não é? Como um degrau para ser uma pessoa mais feliz. Porque a felicidade na família, irmão, não se dá por conta de um casamento. E aqui não é nenhuma apologia às pessoas ser solteiro, amém? Vou entrar nos casamentos, só tenho 8 minutos aqui. O que Paulo fala aqui, queridos, é que se eu colocar como prioridade a minha vida, viver uma vida intensa no Senhor, nada que possa acontecer, de qualquer ordem que for, vai atrapalhar isso em mim. Por quê? Porque eu estou bem resolvido com Deus. Eu tenho um outro homem também na Bíblia, que a palavra de Deus não menciona se ele era casado, que é um homem chamado Apolo. Abre comigo em 2 páginas antes aí, Atos capítulo 18, no verso 24. Atos 18, 24. Olha o que fala aqui, ó. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Olha que coisa, irmão. Apolo, homem eloquente. Apolo, pregador da palavra. Apolo, homem de Deus, que praticava o ID do Senhor. E eu quero, sabe o que é interessante? Esse homem aqui, ele foi tão reconhecido por apóstolo Paulo, que Paulo pega esse homem para caminhar junto com ele. E é interessante que quando você vai olhar aqui o contexto da história de Apolo, queridos, a Bíblia não menciona que Apolo era casado. Quando a Bíblia quer fazer menção sabe, apontar ali alguma coisa, a Bíblia vai lá e faz. Nesse caso aqui ela não fez. Então eu posso supor aqui, sem afirmar completamente, que Apolo pode ter sido um homem solteiro. Mas ele era o quê? Fervoroso e eloquente. Olha aí o caminho para os solteiros. Dentro do contexto da família, que tal você ser aquele que vai ser a quem as pessoas procuram, a quem as pessoas buscam? Não se fala sobre a idade dele. Ele não era um jovem, um velho, idade mediana, mas diz o quê? Que ele era eloquente. Agora vamos lá, eu vou aqui para 2 exemplos aqui de casados. Queria que você abrisse comigo aqui a sua Bíblia, por favor. Aqui em Romanos, no capítulo 16, nos versos 3 e 4. Romanos 16, 3. Olha o que fala aqui, ó. Saudai Priscila e Áquila, era um casal, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Imagina aí, irmão, a Bíblia não fala aqui que Áquila e Priscila tinham filhos, amém? Mas se eles eram casados, poderiam ter. Mas imagina aí, o apóstolo Paulo falando que esse casal, eles colocaram a cabeça deles à prova para promover o ministério do apóstolo Paulo.
Qual é o casal aqui que teria coragem de colocar a sua cabeça à prova, sabe, para levantar o ministério do pastor aqui diante de você? Quem é que poderia fazer isso, irmão? Quem é que poderia fazer isso? Se a Bíblia fala aqui que esse casal aqui era um casal, então isso significa que a vida deles, irmão, não estava exclusiva para o casamento, mas era uma vida também para o ministério. Posso ouvir um amém? Irmão, a minha ministração aqui nessa noite, ela tem como objetivo trazer para você a percepção que a felicidade plena da família, quer seja no contexto de solteiro, no contexto de casado, está em buscar o Senhor. O tempo se abrevia, irmão. Esse é o tempo em que o mundo lá fora tem vindo de uma forma avassaladora para destruir os lares, destruir a família. E sabe quem vai se levantar para impedir isso? É você. Somos nós. Como, pastor? Vivendo isso que foi vindo aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, eu vou ler mais uma vez para a gente ir para o último versículo, meu tempo já praticamente acabou. Ele fala aqui, ó: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Oh, aleluia. Imagina, irmão, você arriscando a sua cabeça pela vida do pastor Cristiano e de Cátia, você casado. Imagina aí. Vamos para mais um versículo aqui. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, no verso 19. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, no verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Gente, eles eram casados, mas mesmo assim tinham a igreja na casa deles. Era mais ou menos aqui tem verbo no lar, pastor Cristiano? Verbo no lar tem? GCI, né? Pronto. Olha aí, ó. Era como que Áquila e Priscila estavam recebendo pessoas no GCI na casa deles. Imagina aí, irmão. Eles abriram a própria casa. Então isso eu entendo algo aqui com esses dois exemplos aqui. Eu percebo algo aqui. É solteiro? Maravilha, irmão. Continue intenso no Senhor. Se você não é intenso, a partir de hoje passe a ser. Se você é alguém que precisa, que entende hoje, que tem que mudar essa atitude, a partir de hoje muda. Se você é casado, tem algo que precisa mudar ou melhorar. Sabe o que é? Ser mais intenso na obra de Deus. Irmão, no dia que estiverem altares na sua casa como um amuleto, meu Deus do céu, sua família nunca vai viver a plenitude de Deus. Se eu pudesse resumir aqui, eu diria: casado ou não, eu estou fechado com Deus, meu filho, em nome de Jesus, aleluia.